Graça e paz a todas. Bom dia, Deus abençoe. Obrigada, Silvânia, por ter aceito o convite da Ana Paula. Deus abençoe, viu? Obrigada Amém. mais uma vez, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queria pedir para a Ana se ela pode orar. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Se Amém. quiser começar. Bom dia, mulheres extraordinárias. A paz do Senhor Jesus com todas vocês. Privilégio muito grande mais uma vez poder estar aqui. Fiquei muito tempo longe, né? Escola não dava certo. Algumas coisas conseguia pegar, mas enfim, preparou o Senhor, aprove o Senhor hoje que nós estivéssemos aqui. E então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Nós já vamos partir para a palavra. A palavra que o Senhor me deu, desde quando a Ana Paula me convidou, e início de ano, né, é realmente renovo. É realmente coisa nova, tirar o velho para que possamos nos encher do novo. Então a palavra do Senhor se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40, os versículos 29, 30 e 31, que diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós vamos começar essa palavra falando de renovo. Renovo em 3 áreas da nossa vida: na área física, mental e emocional, e na área espiritual. Então, nós vamos entender que para a gente viver um verdadeiro renovo, a gente precisa passar por alguns tratamentos, né? E quantos de nós que estamos aqui, nós já experimentamos em alguns momentos da nossa vida um momento total de exaustão, cansada, não dá. E esse cansaço, ele se apresenta de várias formas, de muitas formas. E aí a gente acha que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o time de campo e desistir. Estou cansada mentalmente, estou cansada emocionalmente, esse relacionamento não dá mais, esse ministério não dá mais, essa casa não dá mais, essa cidade não dá mais, então eu vou desistir de tudo e vou voltar ao lugar de origem. Mas a gente não pensa nunca. A última coisa que passa na nossa cabeça é retraçar, renovar, recomeçar, traçar uma nova reta, como o Waze e o Google Maps. Se a gente erra o caminho, aparece lá uma mensagem, né? Retraçando rota, renovando a rota. E a gente não pensa nisso. A gente pensa em desistir, em parar, em fazer outra coisa. E o Senhor, nessa manhã, ele vem falar conosco sobre essas coisas. E todos nós, todas, nós passamos por esses cansaços. Cansaço físico, mental ou emocional, desculpa, e espiritual. O cansaço físico é aquela sobrecarga no corpo que a gente sente causada por excesso de trabalho, por correria e até a própria sociedade, ou uma doença que nos limita. Então a gente começa a sentir um cansaço físico.
E todo cansaço, ele tem um tratamento. O tratamento para o cansaço físico é uma boa noite de sono, uma boa alimentação, férias, descanso. E o Senhor nos ensina lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8, ele diz: lembra-te do sábado para o santificar. O Senhor, ele cria todas as coisas e no sábado ele descansa. Então, é bíblico nós tirarmos um momento para descansar. Faz parte de um tratamento, o descanso físico. Isso é necessário. Por isso que a gente corre e se fadiga. Porque muitas vezes nós não tiramos o descanso necessário. E aí nós vamos ver também conhecer o cansaço emocional, que é uma dificuldade de lidar com frustrações, perdas, sonhos despedaçados, metas não alcançadas, e aí a gente sente um cansaço emocional, mental. A frustração, a mágoa, o ressentimento, a perda, expectativas não alcançadas, a gente fica cansado emocionalmente e mentalmente. Eu fiz tanto e não consegui. E aí Provérbios, capítulo 13, versículo 12, nos ensina que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. E a gente acha que os desejos têm que ser cumpridos, porque faz parte, é a árvore da vida, e o Senhor vem nos falar no tratamento dele que nós precisamos aprender a lidar com as emoções, buscando a paz de Deus que excede todo entendimento, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas quando a gente sonha, quando a gente planeja no mundo natural, a gente quer que seja para já. É nesse momento. E o tratamento de Deus diz que a gente tem que desacelerar, não ficar ansioso. E tudo isso, a soma desses dois cansaços, ele traz um cansaço espiritual. Parece um cansaço inesgotável. Ele é proveniente de batalhas espirituais, de lutas demasiadamente longas, e a vitória disso tudo parece remota. Parece que eu vou lutar, parece que eu vou remar. Sabe aquilo que, tipo, aquele ditadinho que diz assim, ó, nada e morre na praia? Mas é a falta de visão, é o cansaço espiritual. Eu me canso tanto fisicamente, eu me canso tanto emocionalmente, que o meu espiritual também acaba sofrendo uma sobrecarga, acaba se abalando. No cansaço espiritual, a primeira coisa que nos acontece, a gente deixa de ler a palavra. A gente sente o cansaço e a leitura da palavra nos enfada, dá sono. E aí também a gente vai deixando de orar. A gente não consegue mais orar como a gente orava antes. Mas a gente esquece que no meio desse cansaço espiritual, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós entramos na presença de Deus, mesmo cansado, mesmo não sabendo orar, mesmo em gemidos, o Espírito Santo intercede ao Pai. Mas a gente se cansa tanto e a gente às vezes desiste de orar por nos esquecer que nós temos um ajudador. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. E ele leva ao Pai todas as nossas petições. E aí a gente cansa também e a gente deixa de se abastecer. Eu digo agora, eu estou à frente de um grupo de jovens, uma coisa inédita na minha vida, que eu trabalhei sempre com mulheres, e há 6 meses eu estou com jovens e eu digo para eles assim, se o carro acaba o combustível, você precisa parar num posto de gasolina. O lugar para reabastecer o carro é o posto de gasolina. O lugar para reabastecer a nossa vida espiritual é a igreja. E no meio do cansaço espiritual, às vezes a gente deixa de ir na igreja, a gente deixa de congregar, a gente deixa de ter comunhão com os nossos irmãos. A gente se sente sem direção, se sente perdido, a gente
perde aquela bússola que é o Espírito Santo e a gente perde a direção de Deus. E a gente fica, o que fazer, para onde ir? Isso tudo é reflexo de um cansaço espiritual. Mas o cansaço espiritual também tem um tratamento. E o tratamento desse cansaço espiritual está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. A gente esquece que o melhor lugar de descanso é no colo do Pai, é ao lado do Pai, é junto com o Pai. Junto com o Pai nós temos descanso, nós encontramos alívio, nós encontramos o descanso para a nossa alma. E a gente prefere ficar com aquela mochila cheia de sobrecarga do que encontrar com o Pai. Mas nessa manhã nós vamos aprender a buscar, a experimentar um renovo. Esse chamado, amados, quando diz a palavra de Deus, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, é para nós, que estamos na presença de Deus, é para todos. Nós achamos que é para quem está no mundo, nós achamos que é para quem não conhece Jesus, e não é. É para nós que estamos cansados, sobrecarregados de tanta coisa. E às vezes a gente prega isso, fala isso para tanta gente, mas não falamos para nós mesmos. Vinde, vou ao encontro do meu Pai, porque eu estou cansado, eu estou sobrecarregada, eu estou exausta, e eu preciso encontrar alívio e refrigério para minha alma. Quem conhece, quem ama, quem serve, quem faz a obra de Deus, também cansa. Isso é real, não é ilusório, não é, nós não somos super mulheres, nós não somos super pastoras, super missionárias, super evangelistas, nós não somos super nada. Nós somos sensíveis, suscetíveis às coisas desse mundo. E hoje nós vamos aprender como experimentar. Você já fez essa pergunta, Senhor, eu preciso ser renovada, mas como eu preciso sentir esse renovo espiritual na minha vida? Hoje eu trago para vocês alguns passos para a gente seguir, para a gente viver esse renovo. E eu vou contar para vocês a história de um animal que Isaías falou aqui, que é a águia, que eu acredito que todos nós conhecemos, que é a águia que chega num ponto de se renovar. A águia, ela mantém sua beleza, sua formosura, sua força, aquele voo lindo, porque ela tem a capacidade de se renovar. Coisa que talvez nós não temos ou nós não queremos. Porque o renovo da águia, ele é dolorido. E a gente quer passar por situações, a gente quer vencer algumas coisas, mas a gente não quer sentir dor. E a gente, infelizmente, ou felizmente, porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas, nós só vamos viver um novo tempo quando nós vencermos o processo da dor. E Isaías diz que nós precisamos nos renovar, semelhante à águia. Então, vamos lá. A águia vive aproximadamente 70 anos. Mas aos 40 anos ela tem que tomar uma difícil decisão: morrer ou se renovar de forma dolorosa. E aí eu pergunto para você, tá difícil? Tá em dúvida? Tá com caminhos todos embaralhados? Tá com situações difíceis? O que você escolhe? Morrer ou passar por um processo de dor e saber que lá na frente nós vamos alcançar a vitória? Qual é a sua decisão hoje? Morrer ou vencer? E a águia, ela tem essa decisão. Ela, através do processo de renovação, ela vence. E nós vamos vencer também. Então, primeiro passo: pare tudo e separe um tempo para se renovar. Eclesiastes 3:1 diz que nós temos um tempo determinado para tudo. E esse tempo tem um propósito. Esse tempo tem um propósito. Então, a águia, depois que ela toma a decisão de se renovar, ela entende que essa decisão é prioridade na vida dela. Eu não decido me renovar e eu vou, será? Não, eu me decido. Então, isso é prioridade na minha vida.
Então, ela busca um tempo e um lugar para se renovar. Tempo é prioridade. Ai, eu não tenho tempo. Ai, minha vida é corrida. Tire um tempo, separe um tempo. É prioridade no processo de renovação. Para se renovar, é preciso tirar um tempo. Então, primeiro ponto, separe, tire tempo para se renovar. Segundo, suba a um alto monte para estar só. Durante a renovação, a águia fica solitária na mais alta montanha protegida e descansando para o tratamento. Às vezes a gente não quer estar só. Às vezes a gente não quer sentir essa solidão que oprime a gente. Mas quando a gente decide passar pela renovação, nós vamos passar um momento solitário, sim. Somos nós e nós e Deus somos maioria. Nós precisamos entender isso. E aí, nós precisamos estar acima dos problemas. Esse tempo de isolamento, esse tempo de solidão, vamos dizer assim, não é para sofrer sozinho, não. É um tempo para a gente ficar acima dos problemas. São muitos os problemas. São problemas físicos, emocionais, familiares, de relacionamento, são problemas ministeriais, e muitas vezes nós temos que estar acima disso tudo, voar, desculpa, acima dos problemas. Encontrar um lugar acima disso tudo, para sermos renovados, estar perto do Senhor. Mateus 6 nos ensina, entra no seu quarto, ora com o teu pai em secreto. E é aí que nós precisamos entender, como a águia, temos que sair, nos esconder até, passar por esse processo de renovação. E aí, neste lugar, terceiro, faça o seu sacrifício para mudar. Lá em Romanos 12:1 vai falar que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. Lá, no momento de sacrifício da águia, que está envelhecida, já com o bico gasto, as unhas rachadas e as penas desgastadas. Para se renovar, a águia ela fica batendo o bico sobre uma pedra. Ela fica ali com o bico batendo, até que aquele bico velho saia. Imagina a dor de ficar batendo com o bico ali. Batendo com o bico. E ainda, ela mesma, ela arranca as penas, ela arranca as unhas. Então, muitas vezes, o que dói em nós, nós mesmos temos que arrancar. A gente fica esperando o socorro do outro. A gente, às vezes, fica esperando, a gente fica questionando, Deus, onde você está? Cadê você, Deus, que não me ajuda? Não envia ninguém me ajudar. É um processo nosso. É um processo íntimo, nosso e Deus, e somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que arrancar. É hora de arrancar para que nasça novo. Não nasce nada novo onde tem coisa velha tomando lugar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, e vai doer. Para se renovar é preciso sacrificar algo. É preciso retirar o que está velho em nossas vidas, e isso muitas vezes dói. Nós não queremos tirar aquela coisinha que fica ali de estimação. E nós não precisamos ter apego mais nessas coisas. Nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra. Nós temos que nos lembrar que o céu que está sendo preparado para nós, que é um lugar de glória, essa morada que Jesus foi preparar, ela é perfeita. Tem de tudo, de sublime. E o que nesse mundo está nos impedindo de caminhar em busca do céu tem que ser arrancado de nós. Tem que ser arrancado e vai doer, porque nós não queremos abrir mão. Mas o que nós preferimos? Qual foi a nossa decisão? Foi morrer ou foi renovar? Se foi renovar, vai doer mesmo. Vai ser um processo de dor. A dor do fim e a dor de um processo de cura, qual é que você escolhe? Qual é a melhor opção para nós? A dor do fim? Acabou. Ou é a dor do processo da cura? É um recomeço, é um renovo, vai vir uma nova história, vai vir um novo tempo, né?
Chegou um tempo novo, não tem aquele louvor que diz? Chegou um tempo novo, acredita. Acredita. Vai vir um tempo novo após a dor. E muitas vezes a gente age igual criança. Que não deixa passar remédio, que não quer tomar remédio na ferida, que vai doer. Eu lembro quando eu era criança, existia aquele metiolate ardido. Toda hora que vinha a gente ralava, que vinha passar aquele metiolate, muitas vezes a gente corria, a gente não queria passar, porque ia arder, ardia. E muitas vezes a gente não quer passar. A gente não quer passar o remédio. A gente não quer porque vai doer. E a gente não quer que dói, mas lembra, nessa manhã eu venho aqui para dizer, Deus não desperdiça sofrimento. Ele tem um propósito no meio da dor e do sofrimento. É necessário passar. É necessário. O próprio Jesus, na sua oração, ele dizia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como nós muitas vezes queremos, mas não foi possível, era necessário passar. Se Jesus não passa, nós não estaríamos aqui agora para exaltar o nome dele, para lembrar da morte, para lembrar do sacrifício, por amor a nós, que não merecíamos nada, nada, mas ele passou. Ele nos alcançou. Ele olhou, ele viu em nós. O que ele viu em nós? Que beleza, temos nós um lindos olhos verdes. Para quê? De que serve um lindos olhos verdes? Não, mas ele nos amou mesmo assim. E ele continua nos amando, a tal modo de que no meio da dor ou do sofrimento, ele está ali, ó, do nosso lado. Mas esperando que eu e você suporte para viver o novo que ele tem para nós. É preciso enfrentar a dor do tratamento para ser restaurado. Em Romanos 8,18, ele vem dizer para nós, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós. Então é um tempo presente que vai passar. Há de ser revelada uma glória, há de ser revelada uma eternidade sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem luto, sem nada. Nós vamos viver. E 4, aprenda a esperar pacientemente no Senhor. Bonito isso, né? Aprenda a esperar. Aprenda. O salmista nos diz lá no Salmo 40. Esperei pacientemente. E a gente não tem essa paciência. Nós que somos terra, templo e morada do Espírito Santo, muitas vezes ainda não frutificamos todos os frutos. E o fruto da paciência pode ser um deles. Não temos paciência de esperar. O tempo da paciência, ele nos tira muitas vezes do senso real das coisas. E olha só, a águia, ela espera isolada 150 dias. Não são 15, não é um mês, são 150 dias. E a gente, às vezes, ora por uma situação, uma semana, a gente jejua, a gente consagra, a gente faz tantas coisas por uma resposta. Em um mês a gente já desiste, não quer mais. E eu não vou mais esperar porque eu não suporto. Eu estou vivendo faz 20 anos esperando a conversão do meu esposo, da minha esposa, de alguém da minha família. Eu estou orando pela libertação do meu filho, da minha filha, do esposo, da esposa de alguém. E não acontece. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. E eu quero te dizer bem sério, bem forte nesta manhã. Desistir não é uma opção. Desistir não é a melhor e não é a opção. A gente vai prosseguir em busca do novo. Tudo tem o seu tempo certo e o tempo da espera é necessário. Viver o tempo da espera é algo que nos aflige. Muitas vezes nós não conseguimos entender por que Deus me levou, por que Deus me tirou daqui, por que Deus me tirou dali, por que Deus me levou para tal situação. Eu não sei esperar. Se eu vim debaixo de uma palavra, se eu vim debaixo de uma promessa e as coisas não aconteceram, é tempo de parar, se renovar e entender o porquê.
qual o processo que eu estou passando, o que eu estou vivendo, por que eu estou fazendo que o melhor de Deus não chegou. Não aconteceu a palavra de bênção que ele liberou para a minha vida, que ele me autorizou a sair do meu lugar. Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão, sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão foi bem sucedido porque ele obedeceu e ele continuou obedecendo. Ele continuou fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos parados. Nós não estamos agradando a Deus. E as coisas não acontecem. E as coisas cada dia ficam piores. Porque a gente murmura, porque a gente reclama. Por que o povo não chegou a viver na terra prometida depois de ter passado o deserto? Pela murmuração e pela reclamação. Por não ter visto como Josué e Caleb, a terra prometida, apesar de gigantes, apesar de situações de medo e de conflito. Eles viram como os outros espias viram, mas eles viram a condição de viver porque Deus tinha feito uma promessa. E às vezes nós não estamos vivendo a terra prometida, o melhor de Deus, porque nós estamos murmurando, reclamando, ou em dúvida sobre aquilo que Deus nos prometeu. 5. Precisamos aprender a voar acima da tempestade. Foi o que Isaías nos disse. Vamos voar, esperar com paciência, esperar no Senhor, e as nossas forças serão renovadas. Subir como a águia. Quando a águia enfrenta uma tempestade, ela sobrevoa acima das nuvens, onde ela pode ver o sol. E ali ela fica protegida, livre do perigo. Ao passar a tempestade, ela volta para o seu abrigo. Assim somos nós. Nós também devemos buscar a Deus quando passamos por provações. E juntos do Senhor nós vamos ter proteção. Nós vamos ter ali, escondido debaixo das suas asas. Um esconderijo do Senhor. Nada adianta ficar exposto às tempestades. Sabe? Eu sou forte. Eu tenho uma amiga e eu sempre digo para ela, ela fala assim para mim, Sil, meu lombo aguenta. Eu já vou repetir o que eu disse agora há pouco, nós não somos super nadas. Não somos. E aí a gente fica querendo lutar com nossas próprias forças. Lutar com a nossa, que abençoa e também amaldiçoa. Nós queremos ficar ali numa guerra de gigante, num conflito que não foi o Senhor que preparou para nós. Nós temos que fugir desses conflitos. Nós temos que fugir. A gente fica ali tentando enfrentar. Não, vai, se esconde, vai para cima. Vai para um lugar de proteção, acima das nuvens. Vamos nos proteger durante as lutas. O salmista diz, né? Que habita no esconderijo do Altíssimo, tem descanso à sombra do Onipotente. Vamos orar, vamos apresentar todas as coisas em oração ao Senhor, vamos clamar, mas vamos nos afastar, nos mantermos distantes, vamos ficar distantes, protegidos. Porque em algumas situações, pessoas são atingidas por bala perdida, vamos dizer assim, em situações de conflito. Porque pessoas são expostas a situações em meios de brigas. Esse final de ano aqui na minha cidade, houve uns festejos e houve muitas brigas de pessoas que não tinham nada a ver. Foram atingidas, levaram um soco, um puxão de cabelo, rasgou roupa. Por quê? Porque estava ali no meio. Que ela estava ali tentando ajudar, não é para estar. Não é, o momento agora não é de estar ali no meio, porque vai sobrar. Você vai ser atingido de alguma forma, eu posso ser atingida. E aí o que vai fazer? A briga vai ser generalizada. Quem não era para estar no meio da briga, começa a estar brigando também. E o Senhor nos diz nessa manhã, se afaste. Vai para cima das nuvens, vá para cima das tempestades, vai se refugiar no Senhor, porque ali nós vamos encontrar proteção. Ao enfrentar situações de conflito e tiver vontade de fugir, saia um pouco. Saia. Foge mesmo dessas situações. Procure
descansar no Senhor. Moisés, quando subiu ao monte, ao voltar, seu rosto brilhava. Olha isso. Imagine-se fugindo dessa situação, indo ao encontro do Pai. Ao retornar, nós retornaremos com a nossa face brilhante. Nós retornaremos trazendo a glória do Senhor para aquilo tudo. E aí sim o Senhor nos permite. E aí sim o Senhor nos permite entrar naquele momento com palavra de bênção, palavra apaziguadora, palavra de conquista, palavra de vitória. Com o nosso rosto resplandecendo a glória de Deus. Nós não vamos resplandecer a glória de Deus em meio a conflitos. Nós não vamos resplandecer a glória de Deus feridos e machucados. Nós precisamos cuidar, sermos tratados, passarmos remédios. Nós temos que aprender todos os processos, tirar um tempo para nós, subir um alto monte para estar só, fazer sacrifícios para mudar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a voar acima da tempestade. Nós precisamos passar pelos processos de renovação. Deste modo, nós teremos condições de continuar de maneira equilibrada. Nós presenciamos nesse tempo pessoas desequilibradas emocionalmente, aflitas, angustiadas, enraivecidas. E isso é perigoso, amado. Isso é perigoso porque nós vamos começar a ter atitudes que o cristão não pode ter. Nós vamos começar a falar palavras que o cristão não pode falar. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós temos que fazer a diferença. E nós temos que passar por esse processo. E a águia, após passar por todo esse processo, todo esse tempo de renovação, a águia está preparada para viver mais 30 anos. Com força e com vigor como na sua juventude. Olha que bênção isso. Depois que nós passarmos por todo esse processo de dor, em busca da renovação, nós vamos estar preparados. Nós vamos estar renovados. Nós vamos sentir força e vigor como jovem. Nós vamos sentir a paz do Senhor que excede todo entendimento, exalando de nós. Nós vamos ver pessoas sendo contagiadas por essa paz, por essa presença, por esse renovo. E o louvor da Sara Farias, que diz, toca em mim. Nós vamos ser tocados por essa paz e nós vamos poder tocar e pessoas serem alcançadas com cura, com paz, com graça, com renovo, com novidade de vida. Porque muitas vezes nós estamos sangrando sobre pessoas. Nós estamos tão feridos, tão machucados e nós não entendemos que nós estamos sangrando sobre pessoas porque nós estamos também sangrando nossas dores. Mas nessa manhã, o Senhor, Ele traz sobre as nossas vidas um renovo extraordinário. Ele traz algo tão novo que nós não experimentamos ainda. Nós já experimentamos tantas coisas novas, mas o Espírito Santo ministra meu coração e me autoriza a dizer nessa manhã que o renovo que o Senhor traz nessa manhã, você e eu nunca experimentamos. O que Ele traz para nós nessa manhã é algo tão extraordinário que pessoas vão dizer, que pessoas vão confessar. E vão dizer, glória a Deus pela tua vida, porque o que você tem dado, o que o Senhor tem, o que você tem liberado, eu tenho experimentado junto com você. Porque o que nós queremos e o que nós temos é um ministério de cura, um ministério de restauração e sobre todas as coisas, desculpa, um ministério para salvar vidas. Aleluia! E o tempo do Senhor, ele está abreviado, minhas amadas. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. E se nós não formos renovados a ponto das pessoas quererem viver o que nós vivemos, como que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Como estará nossas mãos diante do Senhor?
O que nós vamos apresentar? Eu e a minha casa, eu declaro nessa manhã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas serviremos com graça, serviremos com ousadia, serviremos todos juntos, serviremos unânimes. E cada ministério aqui representado, como dizem Atos 2, cresceremos unânimes no templo do Senhor. Há de se acrescentar um a um, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Se a águia não estivesse disposta a se renovar, sua vida chegaria ao fim precocemente. E eu quero dizer para você nessa manhã, que chegou aqui nessa manhã disposta a desistir, disposta a encerrar esse ciclo. Eu quero dizer que é precoce esse tempo. Eu quero dizer para você que é o tempo de escolha de renovar a sua vida diante do Senhor. É o tempo de buscar um lugar para se renovar. Eu quero dizer para você nessa manhã que ainda se encontra perdida, que ainda não encontra um lugar para se fortalecer, uma fonte. Eu quero dizer verdadeiramente para você, uma igreja onde você se encontre, onde você tem uma líder que ore, que jejue, que se consagre pela tua vida, que se doe pela tua vida. Eu quero dizer que Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: você encontre um lugar de descanso, um lugar onde você possa ser abraçada, um lugar onde você chega cheia de dores e de feridas e essa líder te abraça e divida com você esse momento de dor e de aflição. Quero dizer para você, Michele, minha amiga, que glória ter você aqui nessa manhã, que privilégio. Quero dizer para você que você continue sendo essa mulher que o Senhor separou, que tem cicatrizes. Eu lembro do seu testemunho, não só ocultas, mas cicatrizes no corpo. Quero dizer para você nessa manhã que você continue sendo essa mulher, que encontre pessoas, que abrace pessoas, não só na sua igreja, mas que onde você vá, que você deixe o Espírito Santo de Deus bradar no seu coração, e pessoas sejam abraçadas, e pessoas sejam curadas através do teu abraço, da tua palavra, que as cicatrizes do teu corpo possam falar para as pessoas: eu ainda faço milagres, eu ainda curo, a minha vida está prostrada no teu altar, Deus, e sobre isto eu quero continuar curando vidas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero dizer para você, Raquel, que suas lágrimas não são em vão. Quero dizer para você, Raquel, que quantas vezes você pensou em desistir, quantas vezes você falou: chega, não está adiantando. Quero dizer para você que está resolvendo, sim. Está adiantando, sim. Tem vida sendo alcançada, sim. Não desista. Tem algo novo para a tua casa, para o teu lar no ano de 2026. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça ao Senhor para ser renovada nesta manhã. Aceite passar pelo processo, mas eu já estou sentindo dor há tanto tempo, mas não é por causa do processo da escolha, é por causa da murmuração, é por causa da reclamação. Aleluia, 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 glória a Deus. A Thaís saiu? Aleluia. Ela saiu, sim. Glória a Deus, amém, aleluia. Deus abençoe cada uma de vocês. A nossa vida a partir de hoje, ela será renovada. Nós vamos viver um renovo. Nós vamos viver. Tire tempo. Reflita sozinha. Dedique-se à oração. Santifique-se. Sacrifique-se. O que é necessário, sacrifique o que é necessário. Seja paciente e suba o mais alto que puder. E nós seremos renovados. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. E é uma palavra que eu creio que é essencial para um começo de ano.
receber um renovo, porque nós sabemos que nós vivemos dias difíceis. E os dias difíceis que nos tornam cada dia mais fortes, mais perto do nosso Deus. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade. Agradeço pela sua vida, Aninha. Amo você de coração. Você sabe que você mora e não paga aluguel, né? E agradeço e louvo a Deus pela sua vida, pelo convite, e que o Espírito Santo de Deus complete a boa obra na vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém? Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Eu acho que foi para cada coração aqui, Amém. A gente precisa, né, de renovo. É o que a Silvânia falou, que os dias são difíceis, né? Então a gente tem que buscar o renovo todos os dias, todo momento, para que a gente fique firme aí, né? Porque tá puxado o negócio, mas a gente tem maior que está em nós do que o que está no mundo, né? Então a gente persista. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada mais uma vez. Amém. Continue te usando. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que é só. Você pode orar? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença, Pai. Somos gratos por este momento, somos gratos por essa palavra, e que essa palavra, Senhor, venha surgir efeito para o qual ela é enviada, Pai. Porque nós sabemos que a palavra não volta para Ti vazia, Jesus. E nós Te louvamos por essa manhã. Nós Te pedimos perdão nessa hora, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões, aquilo que consciente ou inconsciente fazemos, Pai, mas que o Senhor venha nos perdoar e nos alcançar, Senhor. Que nessa manhã o Senhor venha alcançar cada vida, cada família aqui representada, Senhor. Eu apresento nessa hora a vida da Fabiana. Senhor, que o Senhor possa abençoar a Fabiana, que o Senhor possa visitar as noites dela, Pai, que ela possa deitar e dormir, como diz o salmista, porque o Senhor tem cuidado dela, da sua vida, dos seus planos. O Senhor tem ministrado, Pai, sobre a vida dela. Cura nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que ela possa dormir em paz, em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor a vida da Cris, ó Pai, que a vida dela seja alcançada juntamente com toda a sua família, que a família dela possa experimentar a graça poderosa do Senhor, o melhor de Deus, em nome de Jesus. Apresento, Senhor, a vida do Lucas, que o Senhor possa completar a boa obra na vida do Lucas, que o Senhor possa estabelecer a saturação, que o Senhor possa, Senhor Jesus, ministrar sobre o corpo dele aquilo que ainda não foi curado, que o Senhor venha curar, Pai, e que ele possa se levantar daquele leito de hospital, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, o esposo da Silene, abra portas onde não tem porta, para que ele entenda que o Senhor é Deus, que o Senhor faz o que o homem não pode fazer, Pai. Levanta a Silene nesse tempo, traz a Silene de volta ao primeiro amor, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida da Raquel, sua família, seu filho que está em viagem, guarda, Pai, pelos caminhos por onde estiver, e a cada uma das suas filhas, ó Pai, que está representando aqui nesta manhã. Senhor, cada família entra dentro de cada lar, vai paralisando toda a ação do inimigo contra as famílias, contra as brigas, contra, Senhor, dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Que o Senhor vá curando, que o Senhor vai libertando, curando, livrando, libertando de vícios, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a minha casa, a minha vida, o meu esposo no teu altar, a minha filha que está grávida, gestante, que o Senhor cuide da Helena, que o Senhor cuide da minha filha e vá preparando os dias para que o parto seja uma bênção para a honra e glória do teu nome, Pai. Guarda cada um, guarda cada projeto, guarda cada sonho, guarda cada vida, Pai, e realiza milagres, realiza sonhos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, amém, meninas. Alguém amém, quer falar algo? Obrigada por esse dia, o primeiro, né, de 2026, e que seja maravilhoso, cada dia mais Deus falando conosco.
Amém. Amém. Deus abençoe a todas. Um excelente dia, de muita alegria, muita paz. Amém. Fiquem com Deus, viu? Obrigada, Amém. mesmo. Deus abençoe. Beijo.